Muito bom dia, missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos lá em Monterrey, hoje sábado, 28 de janeiro deste ano 2023, e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, nos diferentes países, diferentes lugares, que tem também reunião no dia de hoje. Nos dizia nosso irmão Miguel ontem, depois da mensagem, como os profetas de Deus, quando falavam, em muitas ocasiões, falavam em terceira pessoa ou segunda pessoa, e em outras ocasiões falavam em primeira pessoa, como se neles estivesse se cumprindo isso do que eles estavam falando. E eles cumpriram a parte que corresponde cumprir, que lhes correspondia cumprir no tempo que eles estavam vivendo, mas também eram reflexo, tipo e figura do que Deus estaria cumprindo mais adiante. Nos diz na mensagem, o anjo com o selo do Deus vivo, pregado domingo 26 de março de 2006, diz, em Buenos Aires, Argentina, diz, e mesmo que a humanidade não saiba o que impediu uma terceira guerra mundial, a qual será atômica, aqui no capítulo 7 do Apocalipse diz que é o que impede que aconteça essa terceira guerra mundial antes do chamado de 144 mil hebreus. Vejam, antes dessa terceira guerra mundial está o chamado dos 144 mil hebreus, porque eles são chamados antes de começar a grande tribulação. Eles são chamados e juntados, como nos diz no livro dos selos, na página 359, mas Jacó disse, não vou te deixar se não me abençoares, não pode partir, eu vou ficar contigo, eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são 144 mil ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles por fim veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, aí estarão Moisés e Elias, amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados. E aí escreve Apocalipse 11, 3 ao 7, e Apocalipse 7, versículo 2, e 14, versículo 1, e Apocalipse 10, do 1 ao 7, e Lucas 17, 30. Vejam como todas essas escrituras se cumprem nesse evento que estaria acontecendo, e vocês notem que o irmão Branham também se refletiu em Apocalipse 10, onde ele dizia e falava que o sétimo anjo era essa escritura. E ali se referia e estava refletindo, tipificando o sétimo anjo dispensacional. E também, em Lucas 17:30, ele se colocava também essa escritura e também era cumprida. E estava ali refletindo também o ministério do quinto Elias. Vejam como todas as escrituras têm múltiplos cumprimentos e múltiplas revelações, como lemos do nosso irmão William, também lemos também dos escritos e também das mensagens do reverendo William Branham. E assim, a pessoa tem que olhar as escrituras e as promessas correspondente ao tempo em que estão vivendo, as que estão se cumprindo no presente, ou seja, o real dessas escrituras que foram refletidas, tipificadas em tempos passados e em profetas passados. Continua dizendo, isso acontece justamente antes de começar a tribulação.
Quão formoso, vejam, isso acontece antes de começar a grande tribulação. E como Deus chamou e juntou em cada era, em cada dispensação, os escolhidos que estão vivendo quando Deus envia um profeta, pois através de um homem. Ou seja, através de um homem é que Deus cumpre sempre as promessas no meio da raça humana. Portanto, esse será quem estará chamando e juntando os 144 mil, 12 mil de cada tribo. Quão formoso, estes dois profetas pregarão como João Batista e dirá: o reino dos céus está à mão. Israel, arrependam-se. Arrependam-se do quê? Arrependam-se dos seus pecados e da sua incredulidade e regressem a Deus. Agora vejam como isto que lemos ali acontece antes da grande tribulação. Agora veja aqui nessa mesma página. Ele em cima escreve: o anjo é igual Moisés e Elias. Agora recordem, um anjo é um mensageiro. Ou seja, será um anjo mensageiro. Vejam na mensagem. Onde nos diz, vamos ver aqui. Isso está no ano 2005, na mensagem Bem Agarrados da Bênção de Deus, pregado 24 de dezembro de 2005, diz, uma partezinha aqui, diz, portanto, assim como Cristo veio no nome de seu Pai, tendo o primogênito de Deus e herdeiro ao trono celestial e trono terreno, porque ele herdará ambos os tronos. Agora encontramos que para uma pessoa ser co-herdeiro com Cristo nesse trono, terá um anjo do Senhor Jesus Cristo, um mensageiro. Anjo significa um mensageiro. Recordem que Deus enviou mensageiros em cada tempo e nas eras mandou 7 anjos mensageiros de Jesus Cristo, porque mensageiro significa, ou seja, anjo significa um mensageiro. Terá um anjo mensageiro de Jesus Cristo. Agora, esse anjo ali nos diz que é Moisés e Elias. Agora, recordem que Moisés e Elias são as duas oliveiras, são os anjos ceifeiros que, em sua segunda vinda, vem com o Filho do Homem, ou seja, o Filho do Homem vem com seus anjos. E esse mistério, que é o maior mistério, que estará sendo aberto e está sendo compreendido neste tempo final, no cumprimento da visão da carpa, é o que estará dando a fé de rapto para os escolhidos serem levados assim à ceia das bodas do Cordeiro. Tem essa revelação? Ninguém pode ser transformado e raptado, mas com essa revelação, aqueles que estão já ordenados para obter essa bênção, receberão e crerão nela, a entenderão. E continua dizendo aqui onde paramos, da mensagem, o anjo com selo do Deus vivo diz,
mas tudo operará para o bem e operará para tudo ser preparado para o reino milenial do Messias. Operará para o bem para aqueles que amam a Deus, e Deus os ama. Para os amados de Deus, tudo operará para o bem. O anjo com o selo do Deus vivo, eu vou conhecer. E quem mais vai conhecer? Todos vocês também. Agora ele diz ali, eu vou conhecer. Ele é quem vem, conforme a São Mateus capítulo 24, versículo 31, onde diz: E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos, desde uma extremidade dos céus até o outro. Vem com grande voz de trombeta. Vem com a grande trombeta de Isaías capítulo 27, versículo 13, para juntar os escolhidos de Deus. Essa é a grande voz de trombeta prometida para soar. Essa é a trombeta final de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 48 ao 58, versículos 49 a 58, e de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12 ao 17. Essa é a grande trombeta ou trombeta de Deus. A trombeta final que está representada na festa das trombetas. Portanto, essa é a sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 em diante. A trombeta que fala sobre o reino de Deus, que anuncia ao povo hebreu o reino de Deus, e o tempo para a restauração do reino de Deus no meio do povo hebreu. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo e o povo hebreu necessitam a vinda do anjo com o selo do Deus vivo. Todos necessitamos que apareça em cena terrena, no meio do cristianismo e depois no meio do povo hebreu. Vejam, tem que aparecer nessa esfera terrena. Para que se cumpra o propósito para o qual está prometido que será enviado, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo e o povo hebreu serão abençoados grandemente. Nesse anjo, nesse mensageiro, o qual terá o profeta final e será um profeta dispensacional, e estará a vara de Judá e a vara de Efraim. Assim como esteve a vara de Judá e a vara de Efraim na mão de Ezequiel, assim também estará nas mãos do anjo que vem com o selo do Deus vivo. Portanto, convergem essas duas varas em um profeta. Esse é um dos mistérios da união dessas duas varas para a restauração do reino de Davi. Sem a união dessas duas varas e, consequentemente, dos povos sob essas duas varas, não haverá restauração para Israel. Restauração total haverá quando essas duas varas, com os povos correspondentes a essas duas varas, se juntarem. E para o chamado e recolhimento, para juntar os escolhidos em um anjo, com o selo do Deus vivo. Consequentemente, o trabalho que Deus estará fazendo através dele será de união. União do povo hebreu, união das 10 tribos com as duas tribos, para que Israel esteja completo. Para que possa descer o fogo de Deus, a bênção de Deus, o fogo do Espírito sobre o povo hebreu. Possa entrar nesses ossos secos que depois cada osso se juntou com seu osso. Subiram nervos, músculos, pele, mas não houve espírito neles. Portanto, ainda estavam mortos. Mas o Espírito foi chamado. Deus ordenou ao profeta que chamasse o Espírito dos 4 ventos. O Espírito regressa a Israel, sob o ministério do anjo com o selo do Deus vivo. O anjo com o Espírito Santo, esse é quem chama o Espírito e o coloca, e é colocado em Israel. Vejam como o Espírito de Deus regressa novamente a Israel, é por meio desse anjo com o selo do Deus vivo. Sob o ministério desse anjo, verão todas as bênçãos de Deus para o povo hebreu, como também para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o ministério deste anjo, deste mensageiro, tem a ver com o cristianismo e com o judaísmo também, e tem a ver com toda a humanidade. Terá um mensageiro dispensacional, um profeta dispensacional, dos quais somente há 7, e este é o 7º profeta dispensacional. Agora vejam como aí nos mostra que para a 7ª dispensação, que é a dispensação do reino,
com esse mensageiro é que ele chame junto e sela os 144 mil. E nesse é que estará essas duas varas na mão do profeta, como foi refletido, representado em Ezequiel. Capítulo 37. Depois desse profeta dispensacional para a dispensação sétima, a dispensação do reino, não haverá outro profeta dispensacional. Com esse se completará o programa de Deus. E com esse mensageiro, a igreja obterá a fé, a revelação, para ser transformado cada membro da igreja e depois ser levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E com o ministério que o Espírito Santo estará operando através desse anjo, serão chamados 144 mil hebreus. Agora vejam como isso não se cumpriu. E se não se cumpriu, então essa escritura do sétimo anjo dispensacional vem a ter um fiel cumprimento, um real cumprimento neste tempo final. Vejam como também esse anjo que esteve em nosso meio, chamado e conhecido por todos nós, nosso apreciado irmão William Souto Santiago, esse poderoso arcanjo Gabriel, como Deus, nele, esteve também mostrando o que seria esse sétimo anjo dispensacional. Disse o reverendo William Branham numa ocasião, quando este anjo começar a selar estes hebreus, a porta dos gentios estará fechada, ou se fechará. Vejam, estará fechada já para esse tempo, porque o número dos escolhidos, já vimos que ele mandou fechar tudo o que foi, encerrar tudo que foi representado ou estava representando a dispensação da graça. Todas as coisas que tinham a ver com a dispensação da graça terminaram. Consequentemente, já para entrar a fazer parte do corpo místico de crentes, essa parte já se encerrou. Consequentemente, estão todos dentro da casa de Deus. Já o próximo é a fé de rapto para os escolhidos e selar os 144 mil. Mas isso não ocorreu. Consequentemente, ele estava mostrando o que mais adiante estaria realizando. Recordem que em São Lucas capítulo 13, versículo 21 ao 27, Cristo disse que a porta vai ser fechada. E já está fechada. Vejam como ele estava falando ali já de algo que ia ocorrer no futuro. E nós agora estamos vendo e vivendo o presente, onde isso já está realizado, isso já ocorreu. Portanto, temos que estar alertas com os nossos olhos espirituais bem abertos e nossos ouvidos espirituais bem abertos para ouvir a voz de Deus por meio do seu Espírito Santo no último dia. Estará nos falando através do anjo que vem com o selo do Deus vivo. E essa será a voz que estremecerá não somente a terra, mas os céus também. Será Deus falando à sua igreja e depois ao povo hebreu. Terá a voz de Deus na boca do mensageiro do último dia. Estaremos escutando a palavra que Deus colocará na boca desse mensageiro, chamado o anjo que vem com o selo do Deus vivo. Ou seja, esse anjo é o quê? Estará em carne humana e será quem estremecerá não somente a terra, mas também os céus. Agora, por quê? Vejam como se estremece os céus. Com uma das coisas que vai ser estremecida no céu é com a chegada lá. Ou seja, como até a chegada lá, vejam, ali estão esperando esses ministérios também para regressar. E isso acontece antes de começar a grande tribulação. Porque recordem que Moisés e Elias, diz o reverendo William Branham, que
que não provaram morte. Agora você dirá, os que focam somente em que o cumprimento de todas essas promessas em nosso irmão William Soto Santiago, tem que ver todos os ângulos que Deus está mostrando com essas escrituras para poder compreender, para poder entender. Mesmo que somente aqueles a quem Deus abre o entendimento das escrituras poderão ver. Os outros não poderão ver. Mas vejam, ele já se foi. E não ocorreu a ressurreição. Agora, há uma chave ali muito importante, é que quando eles visitarem a sexta dimensão, esses ministérios não poderá ser mais de 3 dias que sejam ausentes deste planeta Terra. Porque o Espírito de Deus entrará neles novamente e se levantarão. Ou seja, somente terão um descanso de 3 dias. E isso é algo bem importante que devemos vigiar para que assim possam entender e ver onde é que se cumpre essa promessa. E essa escritura de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante. Vejam, no livro das Eras, na página 229, embaixo, o homem disse, aqui estamos repousando enquanto esperamos a vinda do Senhor. E ele escreve ali, Mateus 27, 51, 53, que isso foi quando Jesus foi ao inferno e depois passou pelo paraíso ao seio de Abraão e trouxe a ressurreição aos que tinham partido do Antigo Testamento. Mas quanto tempo ele esteve ali? Somente 3 dias. E depois ressuscitado. Vejam que isso que ocorreu lá em sua primeira vinda ocorrerá no cumprimento final da sua segunda vinda. E escreve também Apocalipse 11, do 3 ao 2. Isso é nada menos que os ministérios de Moisés e de Elias. Vejam, já vão vendo o quadro e como as escrituras têm que ser colocadas e vê-las dos ângulos correspondentes para poder entender e ver esse mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos e da vinda e cumprimento do 7º anjo dispensacional. Porque recordem que a dispensação do reino entra e chega até o final do milênio e depois entra a essa dispensação que é a eterna. Agora, se colocamos por número, porque, por exemplo, podemos dizer que somente há 7 etapas e a Era da Pedra Angular a 8ª. Mas veja, se contamos a parte dos apóstolos, pois seria a etapa 9ª. É como os mensageiros. Dizemos que há 7 anjos mensageiros de eras, mas se contamos Paulo e Pedro foi profeta, Ananias, e não Ananias, o marido de Safira. Ananias também foi profeta, diz a Escritura, e aí já haveriam 7, Pedro 8, Ananias 9, e vamos dizer algum outro apóstolo também foi profeta, e Jesus 10, vem. A pessoa não pode focar e ficar com essa parte da Escritura, que somente há 7 mensageiros de eras, profetas, e alguns foram reformadores. E o 8º, a Era da Pedra Angular. E também podemos contar, se contamos, por exemplo, o ministério de Moisés. Vejam como ele escreve ali, que Josué, em sua segunda manifestação do ministério de Moisés, e o irmão William, isso não falou, mas estava ali escrito. Veja, Moisés como um, Josué como o segundo ministério, Jesus como o terceiro ministério, e note que até no livro de citações, o irmão Branham disse que, o anjo disse que ele tinha feito como Moisés, e seria um quarto. E depois vem, e o anjo do Senhor Jesus Cristo diz que tem o espírito ministerial de Moisés, seria o quinto. E depois vemos aqui as 2 oliveiras. Seria o 6º, ou seja, quando a pessoa vem ver,
a pessoa vê diferentes ângulos. E vamos dizer que não contamos o irmão Branham como esse ministério de Moisés, porque ele não tinha o melhor, ele tinha feito como Moisés. Nós vamos dizer que tiramos, porque quando ele foi a Israel, o Espírito de Deus, o anjo disse, não é teu tempo, nem é o ministério também, regressa. Porque aí mesmo diz que lá Elias vai acompanhado com o ministério de Moisés. Vamos tirar a parte do irmão Branham para contar exatamente onde se falou que esse ministério estava. Vejam, Moisés 1, Josué, colocamos como segundo porque ele escreve ali. Jesus como terceiro, se contamos, porque em Jesus estavam todos os ministérios. O anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago, no cumprimento nessa ocasião dessa escritura, porque um anjo é um mensageiro, e nele, como era Deus operando o ministério do Filho do Homem com seus anjos, consequentemente estava aí esse ministério, porque era Deus operando por meio de um profeta. E ele pode ministrar o ministério que ele desejar ministrar nessa pessoa, nesse profeta, no momento que ele desejar. Ou seja, pode estar operando um ministério dispensacional em alguma ocasião em tempos passados e em algum momento fazendo algo que com isso operou o ministério desse profeta que já operou no passado, ou que, por exemplo, os filhos do trovão, eles, o que queriam sentar, que a mãe desejava que se sentasse um de cada lado de Jesus, a bênção que o pedido que fez a mãe, vejam no lugar onde não quiseram receber Jesus, eles disseram, quer que façamos descer fogo do céu? E o consuma a todos? Vejam, esse ministério de Elias, ou seja, que se isso chega a ocorrer ali, e Deus tivesse permitido, ali estaria o ministério de Elias operando, vem? E assim é com os ministérios. E assim é Deus operando em cada tempo quando ele envia um profeta sobre a terra. Mas vejam, vamos voltar novamente. Moisés, o primeiro. Josué, o segundo. Jesus, o terceiro. O anjo do Senhor Jesus Cristo, o quarto. E o quinto, Apocalipse capítulo 11. Esse anjo que vem com o selo do Deus vivo para chamar e juntar 144 mil hebreus. Vejam, aí temos os 5 ministérios de Moisés. E, por outro lado, vemos os 5 ministérios de Elias também. Vejam como Deus tem tudo bem, mais bem programado e tem tudo em ordem. Nós, com a mente finita, pequena, não podemos ver o grande que é Deus em seu programa, mas damos graças a Deus que nos deu essa percepção profética, que a mente finita dos seres humanos normais não tem, e por isso nós compreendemos agora mais claramente todo esse grande mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E esse mistério, por esse mistério, por causa desse mistério revelado, e a igreja compreendê-lo, é que obterá a fé de rapto. Por isso não é algo assim tão simples, que se dá o que se cumpriu e já todo mundo, ao crer nesse mensageiro, e nosso apreciado irmão William Soto Santiago já com isso, obtém a fé de rapto. Pois até aí não podem ficar. Tem que receber a revelação completa do que é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Agora, dou graças a Deus
que há filhos de Deus, escolhidos de Deus, que entenderam e compreenderam completamente este grande mistério desse sétimo anjo dispensacional, este grande mistério de Apocalipse capítulo 11, esse grande mistério dessa dispensação que vemos lá na oitava, que é a dispensação eterna. Vejam, são mistérios que foram abertos agora no cumprimento da visão da carpa. E são filhos de Deus, escolhidos de Deus, os quais estão recebendo essa fé de rapto, porque são os que têm essa percepção profética para entender, para compreender todos esses mistérios. Agora vejam algo aqui que estive ontem à noite lendo, e em um lugar ele tinha escrito Moisés, depois eu consigo, mas não encontrei. Onde eu li escrito, tem que ser num estudo dos que preparavam, e preparávamos aqui, ou foi em um livro, mas ele escreveu 1940, o nascimento do libertador, Moisés. Vejam, porque ele veio nesse tempo para nos tirar, para cumprir a liberação, como veio Moisés para cumprir a liberação do povo hebreu no Egito. E nesse tempo ele veio para nos tirar desse reino das trevas, o reino dos gentios, nos colocar no reino de luz, e assim nos tirar também desse mundo denominacional. E tudo isso foi cumprido. Mas vejam como ele colocou ali. Como no tempo de Moisés teve um nascimento. E começou o seu ministério. Já, depois, por exemplo, nosso irmão William, em várias mensagens, nos disse que ele começou o seu ministério. Se podemos contar depois de que recebeu o Senhor como seu Salvador, quando foi batizado, ou mais adiante, por aí, ele tinha dito como 59 ou 60 por esse tempo ao redor dessa data, mas depois começou esse ministério em 63. Vejam que há datas que ele já foi dando, revelando, onde agora se falou mais amplamente, mais claramente, tudo isso. Porque vejam que ele, quando começou seu ministério, veio fazer um trabalho qual foi mostrado e foi feito no tempo de Moisés com a liberação do povo hebreu do Egito. E houve uma trajetória, mas Deus também ali estava preparando outra pessoa, a qual já de antemão Deus sabia o que ia acontecer com Moisés ao ferir essa rocha pela segunda vez. Ele tinha que já ter ali essa pessoa que introduziria o povo que ele mesmo, Moisés, tirou. E também teria datas nas quais Josué esteve nascendo, esteve se preparando quando foi ungido e todas essas coisas, para que quando chegasse o momento de Deus utilizá-lo, o homem já estava pronto. Deus sempre tem o homem pronto, preparado. Agora vejam aqui o que ele escreve. No livro dos selos, na página 192. Agora vejam que Josué saiu de certa quantidade de anos e é preciso ver bem ali com que idade saiu. Josué está anotado por aqui em um lugar. E também em que data nasceu.
Porque tudo isso reflete o que estará ocorrendo neste tempo. O que estará ocorrendo neste tempo, porque note que ele se cuidou de que também esse instrumento que ele estaria usando nascesse no tempo onde estava começando uma nova mensagem dispensacional. Mas não era que ali estava já encerrando a dispensação da graça e começando a dispensação do reino. E isso levava um processo e um entrelace. Mas Deus também estava preparando o homem. Está no livro de Citações também num lugar onde ele diz que Deus treina o homem para fazer a obra. Vamos buscar rapidinho aqui. Essa parte no livro de Citações. Isso está na página 26 do livro de Citações, parágrafo 218. E assim que nós esta noite E assim que nós, nessa noite, queremos pensar nisso e recordar que no meio de todo esse clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha o homem em forma para recebê-lo. E antes que nós possamos ter este avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar sua mensagem. E ele desenha uma pedra angular. E também escreve ali um homem para um avivamento. E também na página 2, no parágrafo 286, que nos diz aqui. 286. Quando ele está tomando, página 34 do livro de Citações, quando ele está tomando sua escola, seu treinamento, ainda ele não podia exercitar toda a autoridade. Não o fez ainda. Ele ainda é um filho, mas não foi colocado. Deus colocou nele a vestimenta de imortalidade, mostrando que ele o recebeu. Essa é a coisa que Deus fará aos seus filhos aqui na terra um dia. O chamará a um lado. Igreja, se somente obedeceres e te sustentares na palavra e crês, e ele colocará dentro da igreja, antes da vinda de Jesus Cristo, ele colocará dentro da igreja todos os poderes que Cristo teve nele. Estarão na igreja. E continua aí. Podem ler completo. Ele escreve ali: a vestimenta de imortalidade, a adoção, fala e coisas serão criadas. E ao final, vamos terminar lendo, porque vejam, diz: Deus querendo o seu trabalho feito, ele mandou o seu filho. O filho querendo o trabalho feito, mandou a igreja. Nesse dia saberás que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em ti e tu em mim. Nesse dia, porque o mesmo poder em nós está em Jeová, Deus descansando em Jesus Cristo. O mesmo poder que descansou em Jesus Cristo descansa nos últimos, descansa nos filhos colocados no corpo de Cristo. Colocação de um filho o levou a um certo lugar, teve uma cerimônia diante dos anjos e o colocou posicionalmente, o que é no corpo de Cristo. Então, essa pessoa tem a autoridade. Me deixe dizer isto. Você pode contar-me como um fanático desta noite em diante. Essa mesma coisa da qual falo será feita. Haverá um poder que entrará à igreja e agora está vindo
que o Espírito Santo ungirá as pessoas de tal maneira que eles dirão a palavra e criarão a si mesmo ali. Não vimos poder como que está vindo a igreja agora. Sei que é realidade. Diga essa montanha, seja movida, e não duvides então do seu coração, mas crê que o que diz acontecerá e podes obter o que disseste. O que disseste. Agora isso é a adoção, por isso que em cima escreve a adoção fala e coisas serão criadas. A colocação da igreja na posição onde a plenitude do poder do Espírito Santo entra dentro da igreja. Então, e aí, desenha uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Entra dentro da igreja. Então as bocas dos críticos serão fechadas. Terá um curto tempo. Jesus veio imediatamente da montanha e foi direto ao Calvário. Note, não durará longo tempo, mas estará aqui. E aí escreve, já adotados antes da vinda do Senhor. Terá um tempo curto, um tempo sobrante, restante. E este é o tempo no qual estamos vivendo. Terá um tempo onde estará a igreja do Senhor Jesus Cristo adotada. Agora veja aqui uma partezinha. No livro dos selos, na página 192, diz: às vezes, como hoje, alguém chamou e perguntou, é certo que no rapto apenas havia um de Jeffersonville e um de Nova York e os demais do exterior? São coisas que entendem mal. Depois alguém disse, se o Senhor nos dá o último selo no sábado na noite, então Jesus estará aqui no domingo pela manhã. Ou seja, depois do sexto selo, vejam como as pessoas comentavam assim. Continua dizendo, assim não é. Se alguém diz a você que sabe quando ele vem, então, nisso você já sabe que estão errados, porque ninguém sabe isso. Mas queremos viver hoje como se fosse agora mesmo. Agora, vou procurar sacudir a mente. Vejam, aqui vai dizer algo muito tremendo. E vejam o escrito. Nestes dois livros que eu tenho aberto aqui do livro dos selos. Diz, agora vou procurar sacudir a mente. Sejam preparados. Eu creio que Jesus virá em menos de 3 minutos. Segundo o seu tempo. Agora, note uma coisa. Quando passaram os 7 filhos de Jessé, houve um período de tempo curto, onde tiveram que esperar ali um pouquinho até que foram buscar esse oitavo, porque disse, não tem mais filhos. Sim, tem um por ali metido, cuidando das ovelhas, pastor das ovelhas. E chamaram, mandaram buscar. Esse tempo ali é muito importante. Agora, aí temos o oitavo. Vejam como também se cumpre no oitavo, porque no oitavo, ou seja, em Davi, foi que se sentou no trono de Deus. Vejam aí na terra, porque o trono de Davi era o trono de Deus, diz, quando Salomão se sentou no trono de Davi, e aí diz que era o trono de Deus. Vejam, nesse oitavo filho foi que se cumpriu essa promessa. Agora, vejam algo bem importante. O porquê essas duas varas têm que estar na mão do profeta neste tempo final. Para que se sente no trono de Davi, o filho de Davi. E é no oitavo. Mas tínhamos falado de um sétimo anjo mensageiro dispensacional e um sétimo anjo de uma era.
Ou seja, vejam em todos os ângulos para que tudo o quebra-cabeça, todo o quebra-cabeça esteja montado, bem montado. E não colocar, como diz o irmão Branham, colocar a vaca, é um exemplo que ele dá. Colocam a vaca passando na copa de uma árvore. Vem? Aí não vai sair o quadro bem. E tem que ter alguém que monte esse quebra-cabeça. E esse somente pode fazer o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Diz agora, vou procurar sacudir a mente e sejam preparados. Eu creio que Jesus virá em menos de 3 minutos, segundo o seu tempo. Você sabe quanto tempo seria isso? Aproximadamente 35 anos. Porque vocês sabem que 1000 anos são como um só dia. E ele escreve dele um dia como 1000 anos, ou seja, dele de Deus, um dia como 1000 anos nossos, escreve. Dele, um dia como 1000 anos dos nossos, a vinda do Senhor. E escreve 30, traço 35 anos, ou seja, 30 a 35 anos para a vinda do Senhor. E escreve algo mais. E aí tiraremos a foto. E neste outro livro escreve 1963 mais 35 anos, 1998. E escreve 35 anos no outro lado e escreve um dia igual 1000 anos. Agora vejam que ao redor dessa data, por aí, por 2000, que começou uma etapa aqui em Porto Rico. E depois, mais adiante, 2 anos depois, houve também um evento que ocorreu. Vejam que devemos vigiar tudo isso para que não nos passe despercebido. Porque, sendo o irmão Branham precursor da segunda vinda do Senhor, ele tinha que, com sua mensagem, preparar e ter o fundamento, a plataforma, para que tudo que ele estava precursando estivesse bem precursado. E assim o povo de Deus estivesse atento e, por meio do Espírito de Deus, Deus abriria o entendimento e as Escrituras para que no fim do tempo pudesse identificar, como identificou ali, o tempo que estava Samuel para ungir esse filho de Jessé, que era o 8º. Eles identificaram ali, e ele identificou ali quem era esse personagem, no qual ia ser ungido por Samuel. Ou seja, que sempre há um tempo de identificação. E o povo de Deus nesse tempo tem que estar atento para que possa identificar essas Escrituras sendo cumpridas neste tempo final. Naquele 8º filho de Jessé. Recordem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos e têm múltiplas revelações. Tem que ver de diferentes ângulos para que enquadre. Continua dizendo, porque você sabe que 1000 anos é como um só dia. Então, quando leem, onde o apóstolo disse, o tempo está à mão, aqui em Apocalipse. Sabem quanto tempo faz que disse isso? Foi apenas ontem, ou seja, se referindo ao apóstolo João. Segundo o tempo de Deus. Nem passaram os 2 dias. Então, sim, faltam menos de 3 minutos para a sua vinda. Isso seria mais ou menos 30 anos para nós.
Mas note o que significam 3 minutos para ele. Já se levantou para vir, então, às vezes, quando lemos, ele está falando em termos da palavra, não em nossos termos. Depois, se eu soubesse que ele viesse amanhã pela noite, amanhã eu estudaria e pediria que me desse a mensagem relacionada ao quarto selo e viria aqui para pregá-lo. Vê, eu quero fazer as coisas todos os dias, como se esse fosse o dia da sua vinda. E não conheço o melhor lugar para estar, a não ser aqui, no mesmo posto do meu trabalho. Sigamos trabalhando até que ele venha. Veja. É isso que devem seguir, por isso eu digo, e quando ocorria quando estava nosso irmão William, que perguntavam se deixava de estudar, deixava de trabalhar, ele dizia, continue estudando, continue trabalhando, vejam, e eu também lhes recomendo e exorto que continue os estudos e continue trabalhando, vejam, bem que ele disse no dia de amanhã ia pregar o quarto selo, diz, se vem amanhã, ele me encontrará abrindo o quarto selo no meu posto de trabalho, ou seja, no púlpito pregando, e assim cada um deve seguir no posto do dever trabalhando, porque temos que cumprir com os compromissos aqui na terra enquanto estivermos nesses corpos terrenos. Agora, já o que falamos assim por cima de tudo isto, como Deus cumpre sua palavra e a cumpre e tem múltiplos cumprimentos nos tempos, em pessoas, em povos e também em seres humanos como indivíduos, os quais Deus reflete em tempos passados e pode cumprir uma escritura várias vezes, quando Deus envia um profeta que esteja cumprindo essa escritura. E esse outro profeta pode vir e ler essa escritura e se cumpre nele. E não podemos dizer, não, essa escritura não pode ler essa pessoa porque essa escritura leu já em tempos passados. Aquele profeta que veio e se foi. Mas recordem que as escrituras têm múltiplos cumprimentos. Bom? Vamos colocar aqui essa conversa da página 26 do livro de citações, parágrafo 218, onde ele escreveu: um homem para um avivamento. Esse é o tema dessa conversa, dessa ocasião. Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim. E todos os ministros reunidos lá em Monterrey, México, e nos diferentes países, onde estão escutando essa conversa, desta ocasião, sob o tema Um homem para um avivamento. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e estaremos orando para que no dia de amanhã, Deus também nos dê tudo correspondente a essa introdução que faremos antes do tema que temos de amanhã, que é o mistério das dimensões. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos.